No mesmo dia em que começa a CPI, está sendo lançado o livro Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, da editora EDA. Um abraço aqui para a nossa amiga Cláudia Piovesan. É uma obra para ajudar a compreender o que está ocorrendo no nosso país. O livro reúne 14 ensaios que mostram os desmandos e aberrações cometidos pela Suprema Corte Brasileira na instauração de uma ditadura do judiciário. Então, para fazer uma introdução a esse assunto da CPI e também com essa questão desse novo livro da editoria EDA, que provavelmente vai ser mais um sucesso de vendas, nós temos uma entrevista que o Paulo Briguet fez com o Marcelo Rocha Monteiro, que é o autor do livro. Não, um dos autores. O organizador. O livro é uma compilação de artigos de várias pessoas do direito, né? Exatamente, o organizador é a Cláudia, né? O organizador é a Cláudia. A Cláudia e o Marcelo é um dos autores. Procuradores, advogados, juristas, tem de tudo lá. Tudo que é os operadores do direito. E o Briguet fez uma entrevista e nós gostaríamos de apresentar essa entrevista para vocês, então nós retornamos comentando a CPI do impeachment. É esse o nome. Roda a entrevista. Só um pouquinho que a Isa está providenciando. Faça uma... Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro. Ele é Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e professor da UERJ. Marcelo, você é um dos participantes desse livro que está sendo lançado agora pela editora EDA, o livro Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça. Marcelo, eu gostaria de saber qual foi o objetivo, qual foi a ideia, né, central dessa publicação. Qual é o objetivo dessa obra? Bom, olá, Briguet, é um prazer estar aqui com você e também uma grande alegria poder comemorar o lançamento de mais essa iniciativa corajosa da nossa querida amiga Cláudia Piovesan, né, e da editora EDA. E a ideia é, mais uma vez, fazer um registro histórico, né, de uma situação de absoluta anomalia que o direito brasileiro, que o Brasil vem vivendo, né? Que é a questão do ativismo judicial. Né? Ativismo judicial, que é um fenômeno muito comentado, muito mencionado, muito aludido, mas nem sempre corretamente compreendido, né? Principalmente porque não é da área jurídica. Então, a ideia desse livro é mostrar os desmandos, né, que o Supremo vem praticando exatamente em função desse fenômeno que é o ativismo judicial. Então, fazer esse registro, explicar o que é ativismo judicial e trazer os casos, não todos os casos, porque senão o livro teria que ser do tamanho daquela antiga enciclopédia Barça, não é? Mas os casos, os casos mais relevantes, né, em que o Supremo vem exercendo funções que não são suas, que não são do Poder Judiciário. O Supremo, todo mundo sabe, mesmo quem não é da área jurídica, é o órgão máximo do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal não quer dizer o supremo órgão do país, né? É o supremo órgão do Poder Judiciário. E ele vem legislando, que é a função do Poder Legislativo, ele vem escolhendo políticas públicas que ele considera as melhores nas mais diversas áreas, né? Armamento, várias outras áreas, né? O homeschooling, uma série de questões que não têm que ser decididas pelo Poder Judiciário, né? Porque, veja, Briguet, nós elegemos os integrantes do Poder Legislativo, os deputados e senadores, né? Se nós não ficarmos satisfeitos com as leis que eles aprovam, né, nós os despachamos para casa nas eleições seguintes e votamos em outros. Nós elegemos os integrantes do Poder Executivo, os chefes do Poder Executivo, o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito da cidade. Se nós não estivermos satisfeitos com as políticas públicas que eles adotam, nós também os despachamos para casa nas eleições seguintes. Os membros do Poder Judiciário não são eleitos pelo povo e são vitalícios.
Se eles tiverem o poder, né, de legislar, de fazer as leis que regem as nossas vidas, de escolher qual é a melhor política pública de transporte, de saúde, que está tão em voga, né? Se a melhor política econômica é privatizar ou é estatizar, se eles tiverem esse poder, né, acabou a ideia de democracia. Né? Porque, satisfeitos ou não com as escolhas que eles fizerem, nós nada teremos a fazer, porque, repito, eles não são eleitos e são vitalícios. Eles não podem ter esses poderes. Esses poderes não são deles. São os poderes políticos. O poder judiciário é o único dos três que não é poder político. A única função dele é aplicar a lei para solucionar conflitos de interesse. Não fazer a lei, não escolher políticas públicas. Então, essa invasão dos outros poderes é que é o ativismo judicial. Né? O ativismo judicial é fraudar o nosso voto. Né? De nós que lutamos por eleições diretas, para governador, para presidente. Né? Então, isso é fraudar o nosso voto, porque a gente vai eleger uma autoridade, mas quem vai decidir serão os juízes, né, do Supremo Tribunal Federal. Por uma dessas ironias da vida política brasileira, a CPI da Covid começou hoje, né? Está começando no mesmo dia do lançamento do Sereis como Deuses. E nós sabemos que essa CPI foi instaurada por uma ordem monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso. Como é que você vê essa coincidência? Você acha que esse livro está chegando num momento importante? Sim, né? Eu acho que esse livro está chegando num momento extremamente importante, porque, além dessa instalação da CPI, né, a instalação da CPI você pode até discutir, né, já que existe uma lei prevendo, né, o direito da minoria instalar a CPI. Né? Claro que a lei é seguida rigorosamente quando interessa. Né? Quando não interessa, aí você tem, por exemplo, a pandemia tem sido justificativa para deixar de aplicar uma série de leis. Né? Num dos casos mais espantosos de ativismo judicial, um ministro em decisão liminar, um ministro do Supremo, o ministro Fachin, proibiu a polícia de reprimir o crime organizado na minha cidade, no meu estado, no Rio de Janeiro. Aqui nós temos 1.413 comunidades dominadas pelo crime organizado. Um pouquinho mais de 80% pelo tráfico, um pouquinho menos de 20% pela milícia. Tá? E o ministro disse, durante a pandemia, a polícia não pode entrar nessas comunidades para reprimir o crime organizado. Qual foi a lei que ele aplicou, Briguet? Nenhuma. Né? Não tem nenhuma lei dizendo que durante uma crise sanitária está suspenso o Código Penal. Pode roubar, pode assaltar, pode estuprar, pode vender cocaína. Essa lei não existe. Né? É proibido traficar entorpecentes, salvo durante a crise sanitária. Não tem isso. Né? Então, você vê digamos assim, uma flexibilização da aplicação da lei quando interessa e uma aplicação rigorosa da lei, nesse caso que você citou. Né? A pandemia não foi justificativa para deixar de instaurar a CPI, quando o próprio presidente do Senado disse, olha, já morreram 3 senadores, o Senado é um prédio, não é arejado, CPI não pode ser realizada toda online, né? Então há um duplo padrão, né? Sem dúvida nenhuma, há um duplo padrão aí. Marcelo, uma última pergunta. Eu tive o prazer e a honra de ser o revisor dessa obra. Eu costumo dizer que revisar um livro como esse é um dos trabalhos mais fáceis do mundo, né? Que vocês nós tivemos... Não, Briguet, deixa eu te corrigir. Nós tivemos a honra de ter você como revisor. É isso. Mas, Marcelo, realmente os textos estão excelentes, né? Vocês enfocam todos esses abusos, né, do STF, todos esses casos de ativismo judicial por várias vertentes, né? São as mais diversas áreas, né? Você percebe. Exatamente. Isso. Tem a questão da lei antidrogas, a questão das algemas, a questão da urna virtual, a função contramajoritária, olha, aborto, a questão do aborto. E você, Marcelo, não é porque estou te entrevistando, não, mas você escreveu o capítulo 12 desse livro, que é sobre uma figura muito, muito importante do século XX, né? Acho que da história
da justiça no século XX. Sem dúvida. Que é o grande Scalia, né? Antonin Scalia. Isso. Como é que foi essa... Fala um pouquinho sobre esse capítulo e sobre o que ele tem a dizer, porque eu acho que o título do livro tem tudo a ver com o seu texto, com o seu ensaio. Né? O seu ensaio intitula-se Scalia. Eu sempre falo Scalia, não sei se é Scalia ou... Tem uma passagem... Scalia, né? Tem uma passagem... Completa aí que eu vou falar. Tá bom. Scalia, o juiz que sabia que não era rei. Então, conta para nós um pouco sobre isso. Scalia era um sujeito maravilhoso, aquele sujeito que morre com 80 anos e você diz assim, meu Deus do céu, morreu cedo demais. Né? Porque ele teve um papel tão importante na Suprema Corte americana, né? Que ele criou uma escola de pensamento, de interpretação da lei. Ele não criou, na verdade, mas ele revigorou essa escola do textualismo, né? Que ele chama de textualismo ou originalismo, que é a ideia mais óbvia do mundo, né? E que o ativismo judicial deturpa. Juiz não inventa, juiz não aplica a sua opinião, sua visão de mundo, juiz aplica a lei tal como ela está escrita, né? Juiz não tem que criar política pública de educação. E ele diz uma vez, eu estava lembrando disso agora, enquanto você estava falando, que numa ação coletiva que chegou ao Supremo, em que se pedia que o juiz... Aliás, está acontecendo isso no Brasil, né? Que o Poder Judiciário revisse todo o sistema prisional, inclusive soltando uma série de criminosos já condenados, cumprindo pena, né? E que o Poder Judiciário passasse a administrar todo o sistema prisional da Califórnia, isso foi na Califórnia, né? Porque, segundo essas pessoas, já havia atingido uma superlotação, então tinha que botar na rua, mesmo não havendo nenhuma lei, né? A lei dizia, não, ele só pode sair quando ele terminar de cumprir a pena, ele só pode sair quando ele tiver direito ao livramento condicional. E essa ação chegou ao Supremo, e a Suprema Corte Americana, e o Scalia diz isso, né? Olha, quem foi que disse que quem tem que administrar o sistema prisional é o governo, né? No caso aí, o governo estadual. Quem foi que disse que um juiz, porque fez 5 anos de faculdade de Direito, aqui são 5 anos, né? Lá não são, ele sabe administrar hospitais, escolas públicas, sistema prisional? Eu não sei nem a pronúncia correta do meu sobrenome. Ele dizia isso. Não sei se é Scalia ou Scalia. Né? Você vê que coisa maravilhosa, né? Que humildade. Um gênio. Né? Ele diz, não tem nada disso. Quem tem que fazer isso é o governo eleito pela população. É o executivo que administra. Não é juiz. Não, o juiz não fica dizendo, fecha essa penitência, abre aquela escola pública, abre mais 2 escolas, abre 3 postos de saúde, fecha esse hospital. Não tem nada disso. Né? O juiz aplica a lei, né? E ele pega um processo em que o sujeito queimou a bandeira americana numa manifestação, né? E ele, cara, tá preso, né? E ele diz, se eu fosse rei, eu fazia uma lei para esse sujeito ficar preso pelo maior tempo possível. Mas eu não sou rei, eu sou juiz. Eu aplico a lei e a Constituição americana garante a liberdade de expressão, eu tenho que aplicá-la. E mandou soltar o sujeito. Né? Ele falou, eu gostaria de mantê-lo preso, eu sou um patriota conservador, diz ele no voto. Né? Por mim, ele ficava mofando na cadeia para o resto da vida. Odeio a ideia de alguém queimar a bandeira do meu país, mas a lei garante. Eu estou aqui para aplicar a lei, não para aplicar a minha visão de mundo. Ele tinha a visão dele de mundo conservadora, né? Mas ele tem que aplicar a lei. Então, nós temos aí juízes com visão progressista, né, esquerdista, mas eles não têm que aplicar a visão dele de mundo, não têm que aplicar as concepções ideológicas. Eles têm que aplicar a lei. Né? Se a ministra Rosa Weber acha, né, que o mundo seria mais seguro se as pessoas comuns não tivessem acesso a armas, né, ela tem todo o direito de pensar assim, mas ela não pode aplicar isso. Ela deu recentemente uma decisão, né, em que você não vê menção a um artigo de lei. Ela coloca a opinião dela. Não, a pessoa não pode ter 6 armas. Por que, ministra? Né? Porque a senhora acha que não pode? Onde é que está escrito na Constituição? Só pode ter até 5 armas. 4, 2,5, né? 3,75. Não tem nada disso. Né? Então, o Scalia é um grande exemplo
né, da autocontenção, né, o oposto do ativismo judicial, o juiz que se limita àquilo que é a sua função constitucional, aplicar a lei, mesmo que ele não goste da lei. Marcelo, muito obrigado, viu? Eu tenho certeza que esse livro vai fazer um grande sucesso, assim como o Inquérito do Fim do Mundo, né? Que, digamos assim, é o primeiro volume dessa série, né? Eu nem fico imaginando qual pode ser o terceiro, né? Fico imaginando que qual pode ser o terceiro livro sobre o STF. Mas muito obrigado, viu, Marcelo? E a gente se encontra nas boas casas do ramo. Isso aí, Briguet. Uma alegria falar com você. Um grande abraço. Abraço, até mais.